Bom dia, prazer imenso estar aqui com você. Já sou fã de você, ó. Eu entro no teu blog todos os dias. Muito obrigado. Viu? O que me traz é porque eu sou daqui, né? Eu sou um filho de São João do Sabugi. Minha mãe mora aqui, a maioria dos meus irmãos todos moram aqui. E eu venho muito aqui para colocar música para os enfermos, para as pessoas que precisam de um bálsamo interior. Ontem eu passei o dia todo em Ouro Branco. Eu fui em centenas de casas tocando para pessoas com CA, pessoas com depressão, pessoas com distúrbios mentais, alcoólatras, jovens com tendência à questão das drogas. Então é um apostolado que eu faço, orando no instrumento para trazer a paz para as pessoas. Isso há quantos anos? Nossa Senhora. Em 75 eu fui para São Gabriel da Cachoeira, lá eu me converti ao catolicismo e de lá para cá eu não parei mais. Marcos, eu conheço 5.000 cidades do Brasil e do exterior, né? Agora eu vou para o leste europeu, está programado, e para o Oriente também. E graças a Deus eu ando do Acre ao Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte ao Mato Grosso, já cruzei esse Brasil inteiro. A minha mulher é pedagoga, ela às vezes vai comigo também, ela é educadora. Tenho 3 filhos, já tenho netos, e todos se embrenharam por essa coisa de querer fazer o bem às pessoas de uma forma gratuita, voluntária e desinteressada. Eu tenho isso como missão, Marcos. Quando é que você despertou que a música, que através da música você podia, digamos assim, curar as pessoas? Foi uma coisa interessante. Quando eu era menino, lá em São João do Sabugi, eu vi Zé Honório fazendo uma coisa assim na clarineta, ó. Eu era menino, eu ia passando de mão dada com meu pai, que era músico, Bio Medeiros, e eu fechei os olhos e eu vi uma escada que ligava da terra ao céu. Criança. Quando os trombones, eu sentado no colinho da minha mãe Dalvaci, quando os trombones estavam desafinados na banda da minha terra, lá em São João do Sabugi, eu vomitava. Porque aquela desarmonia, aquela coisa, aquela briga, é uma hipersensibilidade que eu tenho, entendeu? Aí eu fui lendo muito, fui estudando muito, lendo muito, tendo contato com pessoas da Índia, do Paquistão, do Tibete, da Europa, da América do Sul, e elas foram falando isso para mim, elas foram falando. Uma coisa muito importante é a gente ter humildade para a gente aprender com os outros. Elas foram falando assim: a sua música, Rubano, ela é peculiar, você faz uma coisa diferente. Aí, como nós aqui no Seridó, nós somos descendentes de judeus marranos, ou sefarditas, ou sefaraditas, né? São judeus que vieram de Portugal e da Espanha, Dantas, Araújo, Souza, Medeiros, Fonseca, Barros, Oliveira, tudo isso que tem nome de coisas, de aves, de plantas, é tudo judeu. Quando eu entrei no mundo do universo judaico, da música judaica, porque quando os salmistas cantavam os salmos, eles cantavam com a intenção de libertar as pessoas. Aí eu falei, é aqui. Eu falei, obrigado, meu Deus, é aqui que eu vou, né? E uma vez eu estava em Lavras, tocando na Caixa Econômica Federal, e uma mulher estava
estava com tentação de suicídio, sabe? E depois que ela ouviu a minha música, ela falou assim: passou a tentação, passou porque eu vi que você soprava com uma intenção, soprava dentro do instrumento com uma intenção de levar coisas boas para as pessoas, energias boas, curas, mantras, orações, preces. Aí eu fui me ligando, né? Eu sou muito ligado naquilo que as pessoas dizem a respeito de mim. Eu fico, tanto seja uma coisa destrutiva como construtiva, eu falo assim, eu vou colocar isso na minha vida. E você nos presenteia aí, só para que o ouvinte possa ficar bem informado, com a Royal Cinema, né? Que você acabou de executar agora há pouco, que é né? Carnaúba dos Dantas. Do né? nosso grande Tonheca Dantas, né? Primo do Felinto Lúcio Dantas. E essa música, inclusive, ela completou 100 anos, essa valsa, né? Sim, foi um evento mundial, né? Depois, quando você passou a despertar esse dom, você começou a tocar, por exemplo, em hospitais, presídios. Me conta um pouco dessa sua trajetória. Marcos, se você me pegar para tocar debaixo da ponte agora para os mendigos, eu vou, né? Agora o músico tem que estar preparado, ele tem que ter uma iniciação nessa ciência, nessa arte de manipular as notas de uma forma que traga coisas boas para a alma de quem está ouvindo, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Nesse momento eu toquei essa melodia em hebraico, é Baruch Atah Adonai, bendito aquele que vem em nome de Deus. Eu toquei para uma senhora que está aí do outro lado me ouvindo, que não está bem, ela está um pouco depressiva, e através dessa melodia ela sentiu que tem solução. Diante disso, desse conceito de que a música cura, qual a importância hoje, por exemplo, da gente escolher a música que a gente escuta? Não dá para permitir com que tudo entre nos nossos ouvidos, né? Melhor pergunta que já me fizeram foi essa. Graças a Deus, eu vejo a internet como uma bênção. Nós chegamos num ponto que você ouve o que você quer, dentro do seu quarto. Antes de dormir essa noite, eu estava no quarto que mamãe me deu para dormir, e eu fui ouvir uma música que é feita com finalidades para ser uma pessoa melhor. Então, a grande vantagem hoje é que você escolhe. Tá aí, ó. Eu tenho 30 CDs gravados. Todos estão gratuitamente no YouTube. Todos. Eu fiz questão de colocá-los de graça para fazer o bem às pessoas, entendeu? Então eu estou sentindo que nós vamos chegar a uma época que a pessoa ela vai ter uma autoescolha. Você está aqui no ônibus, você está viajando, no avião, não sei aonde, pega lá o seu... Eu vou ouvir agora aqui um solo de Felinto Lúcio Dantas, de Carnaúba dos Dantas, que está no YouTube. Você vai lá e ouve, e você recebe aquela bênção para o seu coração, entendeu? A coisa generalizou, mas foi bom porque ficou democrático. Agora, eu me preocupo muito, Marcos, com aquelas pessoas que só ouvem porcaria. Eu não sei se chegou aqui na nossa terra, não sei se chegou. Eu não vou dar pitaco porque eu estou fora daqui há muitos anos. Mas, por exemplo, 99% do que se ouve no Sudeste, Rio, São Paulo e Minas, eu moro no Sudeste, é o funk. Aquilo acaba com as pessoas. Aquilo é uma metralhadora, cara, no ouvido. Matando a moral dos nossos netos, dos nossos filhos, das nossas criancinhas. Das mulheres, né? Das mulheres que estão, desculpa a verdade, assim, ficando cada vez mais vulgares, influenciadas. A música tem um poder terrível.
Marcos Villa-Lobos falava que entre um pedaço de pão, cara com fome, entre um pedaço de pão e uma melodia, vá na melodia. Porque a melodia alimenta a alma. E você estando alimentado a alma, você vem no pão e come. E faz bem. Entendeu? A música é tão essencial quanto a água que nós estamos bebendo, como a carne, o feijão, o macarrão, o arroz que a gente come. Ninguém vive sem música? Não. Não vive sem música. Inclusive, quando nós ganharmos o reino dos céus depois da morte, eu espero que todos nós partamos um dia para a eternidade ao lado de Jesus, Maria, José, de toda a corte celestial. O único som que tem no céu são melodias infinitamente belas, indescritivelmente belas, tocadas e cantadas pelos anjos. Eu acho que para comprovar o que o Urbano está dizendo, você que está em casa agora nos ouvindo, por exemplo, no momento de que você está, digamos que você esteja com depressão, aí até nas redes sociais as pessoas que percebem isso lhe mandam um link, escuta essa música. Escuta essa música. É uma música que tem uma mensagem de Deus, uma palavra de conforto. Isso é para provar que realmente a música ela tem uma influência muito grande, né, na nossa vida. Demais. Demais. Eu estava na Itália, na casa de uma jovem, eu posso falar o nome dela, porque claro, a família já liberou isso, já tem muitos anos, e ela tinha andado pelo mundo inteiro como hippie. E ela tomou drogas pesadíssimas, alucinógenas. E ela pegou uma depressão, ela estava no quarto há 3 anos, ela não se levantava no quarto. A mãe fez uma fenda, fez uma meia-lua, enfiava o prato de comida por baixo da porta. Aí a mãe disse assim, eu quero ver agora, o que é que você vai fazer? Eu falei, não, o som penetra, ela não sai mais. Aí eu comecei a emitir sons pela porta, né? Porta do quarto dela, né? Torna Sorriento, que é uma música italiana. Eu toquei, na segunda vez ela abriu pelo lado de dentro, espontaneamente, e ela falou para mim, dove é lei? Eu falei, eu sou no brasiliano. Ela perguntou, de onde é você? Né? Eu falei, eu sou italiano, que eu falo italiano e tal. Aí ela falou assim, eu nunca ouvi uma coisa tão bela. Aí ela sentou-se à mesa, almoçou, e eu toquei a tarde inteira para ela. E ela, no outro dia, procurou uma casa de recuperação. Hoje em dia tem muitas fazendinhas espalhadas no mundo inteiro. E hoje em dia ela é uma moça de uma vida totalmente equilibrada. E ela trabalha na biblioteca da cidade de Florença. Casou, tudo, mãe de família. E ela sempre escreve, bendita seja aquelas melodias que o senhor tocou no clarinete aqui na minha casa. Coisa bonita. Geraldo Oliveira, alguma pergunta para o nosso convidado especial Urbano? Bom dia. Bom dia, Urbano. Obrigado. Bom dia aos amigos do Panorama 95. Urbano, falar um pouco, além do seu trabalho, né? Hoje em dia, qual o trabalho de Urbano no Brasil? E nessa área de musicista, o senhor se apresentou em vários canais de televisão, como a Rede TV, como a Rede Vida, por exemplo. Esse trabalho ainda continua? Continua, fiz trabalho para Globo News, para Band, SBT, todos os canais, né? Aí eu me afastei um pouquinho só da grande mídia, uma opção que eu fiz para eu ter mais tempo de ficar na zona rural. Por exemplo, eu percebi que lá onde eu moro, lá em Minas, a zona rural está muito abandonada, um sofrimento terrível. Os cegos, os aleijados, os depressivos, as famílias desestruturadas e tal. Aí eu vou para a zona rural e fico 5, 4 dias atendendo as pessoas de casa em casa. Eles chamam de Urbano Medeiros, faz música oração, entendeu? É um tipo de prece que você faz no instrumento. E o meu trabalho hoje em dia é praticamente esse. E faço muitas palestras, eu dou cursos para músicos no mundo inteiro sobre isso.
Agora vou para Rio, depois vou a São Paulo, me reunindo com músicos que estão a fim de levar esse tipo de mensagem sonora para as pessoas que precisam. O senhor fala aí na grande mídia, né? E o senhor, como falou, teve uma larga experiência nesse aspecto. Essa grande mídia, e passando por um pouco dessa questão de música, ela tem atrapalhado, as pessoas têm influenciado mal, na sua opinião? Tem. Por quê? Infelizmente, porque é muito chato falar isso. Infelizmente é porta-voz de um sistema opressor que não quer educar, entendeu? Não está interessado em passar coisas boas para as pessoas. Eu tive uma grande decepção com essa coisa. Hoje eu acredito na pequena mídia. É por isso que eu estou aqui com vocês, entendeu? Eu acho que nós temos que construirmos redes pequenas, mas quando soma com ele, que soma com você, que soma com ele, que soma comigo, que soma com outro, se torna grande. Espécie de comunicação comunitária. Isso. Eu creio nisso, né? Gratefulness. Eu faço parte de um movimento chamado Gratefulness. Você viver em estado de gratidão. Quem criou esse movimento foi um monge católico, Brother David Steindl-Rast. Ele é da Austrália, é meu amigo, ele está com 90 anos, acredita? Hoje mesmo ele está na Argentina dando um curso. E ele fala que o grande segredo para a gente ser feliz na vida é você ser grato. Agradecer. Agradecer porque estou aqui. Agradecer porque tenho esse microfone. Agradecer por essa água que eu estou bebendo. Agradecer porque tenho esses irmãos que me trouxeram para essa rádio maravilhosa, onde tudo começou quando eu era criança, tocando aqui. Urbano, o senhor saiu aqui da nossa região de um celeiro de grandes músicos, né, como Felinto Lúcio, e que se perpetuou em outros tantos que hoje vive, né, na nossa região. A música instrumental, e eu quero falar um pouquinho da banda de música em si, como, por exemplo, nós garotos, nós jovens fomos formados aqui. Está faltando um pouco mais de incentivo? Isso ainda precisa crescer mais? O que está faltando para que as bandas de música elas possam revigorar um pouco mais? Por exemplo, a banda do som mais bonito em toda essa região aqui é a Filarmônica Recreio Caicoense. O Baldo fala isso. O maestro de Portugal, que está morando em Natal, Eugênio Graça, fala isso. O som da Recreio Caicoense é um exemplo. Agora, Totó, você, todo mundo vive nessa luta, e é uma instituição centenária, é um patrimônio da cidade que não tem uma sede, entendeu? Não tem uma sede. Ali tem que ter uma infraestrutura, tudo com tratamento acústico, com ar, com uma geladeira, com lanche para aquelas crianças, com um suco, com, sei lá, com um refrigerante, com alguma coisa, entendeu? Eu fiquei sabendo e eu fiquei chorando assim quando eu soube disso, que um dia desse a banda de música Recreio Caicoense, a Filarmônica Recreio Caicoense, não estava tocando porque os músicos não tinham isso aqui, ó, palheta. Só registrar para os ouvintes do Panorama que esse fato é verídico, é verdadeiro. Nós estamos sem tocar simplesmente por falta de material. É um absurdo, né? Uma palheta, um negócio de R$10, ó. Então ainda estão sem tocar, então, né? Mais um registro aqui. A última vez que a banda de música Recreio Caicoense se apresentou aqui na cidade de Caicó foi em 2015. Nós já estamos em maio de 2016. Então é preciso reverter, né? Eu não estou aqui para criticar nem A, nem B, nem C, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu estou aqui como um irmão seridoense que vem pedir essa caridade. Isso é uma questão de caridade para que se invista mais nesse celeiro musical que é a Recreio Caicoense. Não é porque o meu irmão é o maestro, não. Podia ser quem for. É porque é uma instituição e merece. Lá no Sul, diz assim, o cartão de visitas de uma cidade é a banda de música.
Ninguém consegue imaginar, por exemplo, uma festa de uma padroeira de ser uma banda de música. Uma banda de música. Você acha que, por exemplo, essa tendência, infelizmente, do modismo, né, de esquecer, por exemplo, as tradições, isso é ruim? Pode ser, por exemplo, o começo de um fim das nossas filarmônicas? Pode. Porque muitas vezes o menino treina um dobrado lá, uma marcha religiosa, um bolero, sei lá, um fox, um blues, um rock. Ele treina na banda, mas quando ele chega no ambiente da escola e da família, ele não tem isso. Ele canta outras coisas, entendeu? Então, meus irmãos, meus ouvintes, por favor, por caridade, pelo amor de Deus, não deixemos cair as nossas tradições. O mundo vive de tradição, das tradições. O finado Frei Damião, que eu me considero um filho dele, Frei Damião de Bozano, falava assim: a primeira coisa que se construiu na civilização foi um altar. Altar, tradição, o sagrado. E isso tem que perpetuar, porque no momento que esse altar, essa tradição, ela vai para baixo, o resto vai também. Só para finalizar, você falou na questão da importância, por exemplo, de a gente rever os nossos conceitos culturais, musicais, né? Claro que você não vai aqui ditar, por exemplo, qual a música que o nosso ouvinte ele deve ouvir, mas se você pudesse, por exemplo, orientar que tipo de música nos agrada mais? Música instrumental em geral é uma linguagem universal. O choro. Aqui. Música genuinamente brasileira. O dobrado que as bandas de músicas tocam. Tá. É altamente antidepressivo. Eu conheço médico na minha terra que teve uma depressão terrível, comprou CD de dobrado e conseguiu se recuperar apenas ouvindo os dobrados. As marchas religiosas, o som da banda de música tem ali embutido, quando você ouve o som de uma filarmônica, por exemplo, a nossa, que é a Recreio Cacoense, existe harmônicos. Eu não vou entrar no detalhe porque é uma coisa muito técnica. Eu não estou falando para músico, estou falando para o povo. Existem sombras de sons, né, harmônicos que saem de um clarinete, de um trompete, de um trombone, de um bombardino, de uma tuba e até mesmo da percussão, que faz um bem tremendo a nós. É terapêutico. Vou mais longe. É medicinal. É espiritual. Ajuda. Ok, eu quero agradecer a sua participação, foi um prazer receber você aqui no nosso programa e algo mais a acrescentar, os microfones da Rádio Rural, do Sistema Rural de Comunicação estão à sua inteira disposição. Obrigado, eu devo muito à Rural, porque quando eu era criança eu ouvia muito a Rural em São João do Sabugi. Depois, quando eu mudei para Caicó, na pré-adolescência, eu tocava muito na Rural, ao vivo, e aqui foi a minha universidade musical, né? Em agradecimento, eu vou tocar uma música judaica para vocês. Inclusive com clarinete que tem 200 anos, né? 200 anos, um presente que eu recebi de um padre, monge católico beneditino da França, Victor Fourreau.